Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula vai ser correção das atividades que eu deixei para vocês fazerem em relação ao solo. Número 1. Quais fatores interferem nas características do solo? O tipo de rocha que o originou, a matéria orgânica, as formas de relevo, o clima local e a quantidade de micro-organismos que estão neste solo. São esses fatores que vão interferir na forma como esse solo vai se desenvolver, nas características deste solo. Se é um solo fértil, naturalmente fértil, né? Se é um solo naturalmente infértil, se é um solo mais poroso, se é um solo menos poroso. Esses fatores que vão interferir. O tipo de rocha, a rocha matriz, né? Nós temos que lembrar que o solo ele se desenvolve a partir da rocha matriz, e são os fatores intempéricos que vão atuar nessa rocha matriz para dar origem ao solo. Fatores intempéricos, a erosão, temperatura, né? A água. 2. O que é um solo rico ou naturalmente fértil? Dê exemplos. É aquele solo que possui os elementos minerais os quais as plantas necessitam para desenvolver. É aqueles solos que possuem nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, além da água e da vida microbiana. Como exemplo, os solos de Chernozem na Ucrânia, que são solos de terra roxa, né? Aqueles solos mais escuros. E o solo de Massapê, bem no litoral do Brasil, na região nordeste. Esse solo da Ucrânia é um solo mais escuro, tá bem, gente? A terra roxa também é um tipo de solo que é encontrada na região sudeste e na região sul do Brasil. Esse solo de terra roxa ele foi originado a partir do derramamento da lava de um vulcão. Ele é de origem basáltica, né? 3. Quando um solo é considerado pobre ou naturalmente pouco fértil, dê exemplos. É aquele solo que já vai, diferente do solo naturalmente fértil, é aquele solo que já vai ter carência de nutrientes, vai ter carência de água, né? São esses nutrientes, vai faltar esses nutrientes para o desenvolvimento das plantas. São solos de áreas desérticas, dos pântanos e solos pobres em cálcio e nutrientes. Esses solos pobres em cálcio e em nutrientes, eles são bem comuns na região central do Brasil, na região centro-oeste, no bioma do Cerrado. Embora existam solos naturalmente pouco férteis, existem processos atualmente para torná-los produtivos. A fertilização química, métodos de irrigação, a correção da acidez do solo, todos esses métodos permitem para que esses solos se tornem produtivos. Número 4. O que é a lixiviação? Como ocorre? A lixiviação, gente, é o processo de lavagem do solo, é uma forma de erosão. A lixiviação é quando lava os solos e retira as camadas de nutriente desse solo. Ela ocorre em função do desmatamento e da ação de queimadas, bem como da compactação dos solos. A compactação, pessoal, é o pisoteio de animais que vai compactando estes solos. Não só o pisoteio de animais, mas também o fluxo de maquinários, né? Nas colheitas, de máquinas que vão trabalhar na lavoura. Essas máquinas pesadas acabam compactando os solos. O que é compactar? É o solo ficar menos poroso. Se o solo fica menos poroso, fica mais compacto, vai impedir que a água da chuva infiltre por este solo. Número 5. Fazer a representação de um perfil de solo por meio de desenho contendo a rocha matriz, o horizonte C, horizonte B, horizonte A, horizonte O. Explique a composição de cada horizonte ou camada. Precisava enviar uma foto dessa atividade, né, para a escola. Eu trouxe aqui para vocês um perfil de um solo com horizonte O. Observem aqui o horizonte O, a camada orgânica, né, onde se desenvolve a vegetação.
a superfície onde a gente pisa. Essa camada ela é extremamente importante para a sociedade, em função do desenvolvimento da agricultura. Nós temos o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a rocha-mãe, ou rocha-matriz. É a rocha-mãe que vai dar origem a este solo. O horizonte C é uma transição da rocha-mãe para o horizonte B. O horizonte B é uma camada mineral, com matéria orgânica e micro-organismos. A concentração de mineral no horizonte B é maior que a concentração de mineral no horizonte A, mas é menor que a concentração de minerais no horizonte C. O horizonte C é o primeiro estágio da decomposição dessa rocha matriz. Eu estou falando, gente, sobre processos erosivos, sobre intemperismo. Na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos entender como que esses agentes intempéricos eles atuam, tanto no processo erosivo, quanto no processo de desintegração da rocha, de decomposição dessa rocha, né, de desagregação deste material que vai dar origem ao solo. Agora nós vamos corrigir os exercícios do livro. São as páginas 129, 131, 132 e 133. Tinha algumas questões que não era necessário fazer. Página 129. Na página 129, pessoal, tem um texto que está falando sobre a degradação do solo, sobre quais fatores causam a degradação do solo. Nós vimos que esses fatores são a erosão, a salinização, né, que é a concentração de sais minerais no solo. Essa concentração de sais minerais ela pode ser influenciada pela irrigação. É um processo natural, mas que pode ser intensificado, né, por métodos de irrigação que podem ser desenvolvidos de forma irregular. A compactação dos solos, como nós já vimos, e a contaminação química. A contaminação química são fertilizantes, né, que são usados na agricultura, que vão acabar contaminando este solo. Qual fator de degradação de solo pode diminuir caso seja preservada a vegetação que fica próxima aos rios? Também conhecida como mata ciliar. A mata ciliar é uma mata que faz a proteção do leito dos rios. Protege contra o assoreamento, protege contra processos erosivos, protege contra o pisoteio de animais também, né? Explique por que esse fator diminui nessa situação. A erosão pode diminuir caso seja preservada a mata ciliar. Mata ciliar é uma vegetação que fica no entorno dos leitos dos rios. Ela impede que a água das chuvas leve grandes quantidades de sedimentos para os rios, evitando seu assoreamento. O assoreamento é quando o leito dos rios, gente, ele vai sendo preenchido por sedimento, vai sendo preenchido por material. 2. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, quais são as esferas ou os subsistemas que a poluição química afeta? Explique como ela afeta cada uma dessas esferas. A poluição química, vamos lá, pode atingir os solos, então atinge a esfera litosfera, né, a crosta terrestre, e pode atingir também os recursos hídricos. À medida que quando chove, essa água vai infiltrando, ela vai transportando esses elementos químicos e vai transportando esses elementos químicos até chegar em um recurso hídrico. Então, a litosfera, pois os fertilizantes, pesticidas e herbicidas podem contaminar os solos, e a hidrosfera, pois parte desses agrotóxicos atingem o lençol freático, o que pode contaminar os aquíferos. Além disso, outra parte desses insumos é levada pelas enxurradas e polui os mananciais, córregos, rios e lagos. Página 131. Com base na imagem, você consegue identificar que tipo de rocha predomina na área? Como você chegou a essa conclusão? Gente, na página 131 tem um texto também que é preciso ser lido para resolver essas questões. Este texto tem como título O Homem nas Américas. Está falando sobre a chegada dos primeiros habitantes do continente americano, falando sobre a Serra da Capivara, né, o Parque Serra da Capivara, e da importância deste local para as sociedades.
sobre as formas de registros que esses primeiros homens deixaram nessa serra, que foram as pinturas rupestres. Então está pedindo para a gente falar com base na imagem se a gente consegue identificar que tipo de rocha predomina na área. Como você chegou a essa conclusão? É um tipo de rocha sedimentar, né, gente? A gente consegue perceber isso por conta das camadas. Existem diferentes camadas de sedimento sobrepostas. Então, essas camadas elas foram sendo depositadas ao longo de milhares de anos. E como nós vimos, o processo de formação das rochas sedimentares é pela compactação dessas rochas, né? Elas vão sofrer uma grande pressão e vão se converter em rochas sedimentares, ser transformadas em rochas sedimentares. Número 2. Explique qual é a importância desse parque para a humanidade. Vocês, inclusive, já estudaram isso em história, né? Nesse parque estão os registros da presença humana no continente americano há cerca de 50 mil anos. Existe a teoria mais aceita é que o continente americano, pessoal, tenha sido povoado há mais ou menos 20 mil anos. Só que existem estudiosos que acreditam que o continente americano foi povoado há mais de 50 mil anos. Um desses estudiosos é a pesquisadora e arqueóloga Niede Guidon. Ela, por bem base em seus estudos no Parque Serra da Capivara, com base nos vestígios, desenvolveu um estudo dizendo que o continente americano ele foi habitado há muito mais tempo do que a gente imagina. 3. Pesquise o significado da sigla Unesco e escreva com suas palavras qual é seu principal objetivo e em quais áreas essa instituição atua. Significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e tem por objetivo garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. Essa instituição atua nas áreas de apoio à educação, à preservação de patrimônios naturais e culturais da humanidade, entre outros. 4. Quais são as duas teorias sobre a origem dos seres humanos no continente americano? Uma delas, a teoria mais difundida e aceita, afirma que os seres humanos chegaram ao continente americano há cerca de 14 mil anos pelo Estreito de Bering. Esse tempo ele pode variar até 20 mil anos, tá? Outra teoria afirma que já existiam na América do Sul seres humanos há 50 mil anos. Página 132. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Este texto, gente, está falando sobre produtores investem na conservação e preservação do solo em Mato Grosso. Este texto está explicando sobre as diversas formas de cultivo na prática da agricultura, que existem várias formas, como o plantio direto, como a rotatividade de cultura, né, a rotação de cultura, e o terraceamento. No plantio direto, gente, baseia-se em plantar diretamente na terra, aproveitando os restos orgânicos, né, os nutrientes da colheita anterior. Na rotatividade de cultura, há uma rotação. Não se planta o mesmo produto o tempo inteiro. Esses produtos, existe um rodízio. Para quê? Essa alternância ela pode ser importante para a preservação dos nutrientes no solo. Um outro tipo de plantio é o terraceamento. O terraceamento ele consiste na produção, gente, de acordo com a altitude do terreno. Geralmente o terraceamento ele é realizado em regiões montanhosas, em regiões onde o relevo ele é mais íngreme. Essa prática do terraceamento ela consiste, né, ela contribui para diminuir a ação erosiva, a ação da água no solo. E também, gente, ela contém a água, porque quando chove nesses terrenos mais inclinados, a água tende a escorrer muito rápido. Quando há essa prática do terraceamento, a água ela escorre mais devagar, então há maior contenção da água.
Letra A. Qual das técnicas de plantio mencionadas no texto é a mais utilizada no Brasil? Pesquise para descobrir. No Brasil, a técnica mais utilizada é o plantio direto, é o aproveitamento de matéria orgânica da colheita anterior. Embora a gente veja, né, pessoal, que ainda existem muitas queimadas, embora a gente veja que a produção agrícola no Brasil ela está aí já muito mecanizada, ainda predomina o plantio direto. Por quê? Por conta das propriedades dos pequenos agricultores. Letra B. Como a técnica do plantio direto pode ser utilizada para evitar a erosão do solo? Essa técnica deixa os restos orgânicos de culturas anteriores no solo, o que lhe confere uma consistência, de modo que este não seja facilmente removido pela água das chuvas. Ou seja, o solo, em sua forma natural, né, sem ser removido, sem ter sido arado, né, ele vai garantir essa consistência, reduzindo ações erosivas da água da chuva. C. É indicado adotar os sistemas de plantio direto ou de alternância de culturas em lugares como morros? Por quê? Em morros, como nós já conversamos, o mais indicado é a utilização da técnica de terraceamento, porque a forte declividade dá um relevo mais íngreme, facilita os processos erosivos. 3. Pesquise em jornais, revistas e na internet quais são as plantas que podem ser cultivadas em áreas que apresentam sinais de desertificação. Além disso, descubra por que essas culturas conseguem sobreviver nesses locais. São as xerófitas, né, gente? As xerófitas são aquelas plantas adaptadas a um clima semiárido. Há pouca chuva, pouca água, há um solo com naturalmente pouco fértil, né? Essas plantas possuem a capacidade de armazenar água em seus caules e raízes, além de apresentarem folhas que dificultam a perda de água e raízes profundas, né? Então, as raízes profundas são para atingir o lençol freático. Quais são modelos dessas plantas xerófitas? São as cactáceas, né? Os cactos. Esta imagem aqui eu trouxe para vocês representando o que é o terraceamento. Observa, são cortes que são realizados no solo para desenvolver o plantio. Quando chove, gente, sem esses cortes, a água ela ia bater no solo e escorrer de uma vez. Escorrer rápido, né? Com esse terraceamento, a água da chuva ela cai no solo, ela vai escorrendo lentamente, dando tempo do solo também absorver parte dessa água, infiltrar parte dessa água. Esse tipo de plantação é mais comum em terrenos mais inclinados, é muito comum na China, nos países do Sudeste Asiático, do Sul Asiático também. Página 133. Pedreiras são áreas onde há a extração de rochas com valor comercial. Em dupla, vejam a foto de uma pedreira e respondam as questões. Na página 133 está mostrando um trabalho, né, em uma pedreira. Vamos lá, e podia ter sido feito individual. Letra A. O tipo de rocha explorado na pedreira é ígnea, sedimentar ou metamórfica? Explique como ela é formada. É uma rocha ígnea, né, gente? É uma rocha formada a partir do resfriamento da lava do vulcão. O granito ele se forma após o resfriamento lento no interior da crosta terrestre, ou seja, é um tipo de rocha intrusiva, ou plutônica, né, como nós já estudamos. B. Quais são os usos desse tipo de rocha? Mencionem 2 exemplos. Utilizar na fabricação de pavimentos, pias, bancadas. 2. Observe a imagem e leia o texto abaixo. Depois faça o que se pede. Nessa imagem está mostrando uma escola que foi completamente destruída, né? Quando houve o rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Fundão e Mariana. O texto está falando como está essa região 2 anos após o rompimento. Na letra A, por que em 2017 ainda não era possível mensurar a dimensão do impacto ambiental que o desastre causou?
porque boa parte da lama continua na calha e nas margens dos rios. Além disso, a pluma do rejeito continua em movimento, ou seja, o rejeito ele continua sendo transportado pela água, impossibilitando saber o impacto também no ambiente marinho. B. Ao observar a imagem desta página e a da página 122, quais consequências você consegue citar? Você acha que houve grande evolução na recuperação da cidade? A imagem mostra uma escola abandonada e os imóveis de uso coletivo desmantelados, ou seja, destruídos, sem uso. Percebe-se que a escola ainda está inativa depois de todo esse tempo, o que mostra que até as instituições públicas foram afetadas pelo desastre e que não houve grande recuperação da cidade. C. Em dupla, pesquisem em jornais e na internet notícias recentes da cidade de Mariana, para saber que medidas já foram tomadas para reconstruir a região. Compartilhem o que descobriram. Como eu disse, essa atividade poderia ser feita individualmente, Eu trouxe aqui para vocês algumas notícias do site UOL, tá, pessoal? Falando sobre as consequências. Poeiras em casas na região de Mariana têm metal pesado 4 anos após tragédia. Está falando também sobre doenças respiratórias que foram causadas em função do rompimento da barragem de rejeitos. E falando ainda sobre a água ainda pode ser contaminada, ou seja, após alguns estudos, a água ainda pode ser contaminada em função desses rejeitos. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.